Fala BioVibes, mais uma aula para vocês. Agora, a continuidade do processo do ciclo celular. Vamos falar do outro tipo de divisão que é comum nas células, cuja finalidade é diferente. Na aula anterior, nós falamos sobre a mitose, que tem como papel promover o crescimento e a regeneração dos organismos. Promover o crescimento do organismo e a regeneração dos tecidos. Hoje nós iremos falar sobre meiose, um processo que promoveu uma grande revolução no nosso planeta. Ai, professor, não entendi. Pessoal, a reprodução básica no nosso planeta era sexuada. Todos os seres vivos promoviam cópias deles mesmos. Muitas bactérias promoviam a formação de organismos idênticos. Isso é muito bom, porque em uma velocidade muito rápida eu posso produzir um novo organismo, uma capacidade de colonização do ambiente gigantesca. Porém, acompanha meu raciocínio. Se eu tenho um fator ambiental que mata um indivíduo dessa população, ele vai exterminar ela como um todo. E através do processo meiótico, característico da reprodução sexuada, eu pude promover recombinação, o rearranjo das características presentes no organismo, gerando variabilidade genética. É um processo que tem um custo maior, mas promove para a espécie maior adaptação, maior capacidade de se desenvolver e se relacionar com o ambiente. Fantástico! Darwin falou sobre isso no processo de evolução nas suas teorias. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o mecanismo de meiose. Então olha só, o processo mitótico tem como característica principal a produção de gametas. Se ele é responsável pela produção de gametas, qual é a característica principal dessa divisão celular? Após o mecanismo de intérfase, que é a preparação para a divisão celular, a célula passa pelo período G1, S, G2, que você já sabe como ocorre, que nós vimos lá na aula passada de mitose. Essa célula ela vai iniciar o processo de divisão, mas lembre-se, a finalidade dela é formar gametas. Se eu quero formar gametas, a característica principal vai ser partir de uma célula diploide para formar células filhas, haploides, com metade do material genético. Ai, professor, por que isso? Não entendi. Porque uma célula haploide gamética, ao se formar com outra célula haploide gamética, duas células N, ao se unirem, reformulam uma nova célula diploide, que vai poder se desenvolver por mitose e assim promover a formação do novo organismo. Então acompanhe nesse gráfico aqui atrás de mim. Essa é a representação clássica de um processo meiótico. A partir de uma célula diploide, nós formamos 4 células filhas haploides, através de 2 divisões sucessivas. A meiose 1, que é reducional, onde eu tenho a diminuição da quantidade de cromossomos, cai pela metade, e a meiose 2, que é equacional, igualzinho uma mitose, ou seja, eu terei apenas a continuidade do processo sem ter mais redução no número de cromossomos. Então, na meiose 1, nós temos o processo de divisão reducional. As características são semelhantes a uma mitose. Então, eu posso falar para vocês que durante a prófase eu tenho desaparecimento da carioteca, condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, formação da fibra do fuso acromático ou do fuso mitótico, a formação dos centrossomos e migração para os polos opostos. Porém, aliado a esses mecanismos que são idênticos a uma mitose, ocorre uma característica específica, que é a chamada recombinação gênica. O que é isso? Recombinação nada mais é do que uma reordenação dos genes que já existem no organismo. Presta muita atenção nisso, BioVibes. Durante a meiose, nós temos o processo de crossing over ou permutação. Esse processo não origina novas características. Ele não cria novos genes. Ele apenas mistura os genes já existentes no organismo. Esse processo gera variabilidade gênica. Por quê? Eu tenho vários genes, ou seja, eu tenho diferentes alelos que compõem aquele locus, e esses diferentes alelos eles podem ser reorganizados durante o processo de permutação. E isso gera variabilidade. Isso não gera novas características,
apenas gera uma mistura nos seres vivos das características já existentes. E esse processo de permutação ao crossover, ele caracteriza muito bem a meiose 1. Como você está vendo na prófase 1, que é a primeira etapa, ela vai ser dividida em 5 subfases. E aí vai uma dica, o chamado lesipadidi, lesipadidi, lesipadidi. Fala comigo, bebê, qual é a sequência correta do lesipadidi? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, aonde no paquíteno é a característica principal desse mecanismo da prófase 1, onde ocorre a permutação e crossing over. E depois do paquíteno, na fase do diplóteno, nós vamos ter a visualização desses quiasmas, que são justamente os bracinhos das cromátides se tocando e dessa forma trocando os genes já existentes no cromossomo. Então, olha aqui nesse processo. Então, olha aí no gráfico, BioVibes, uma célula diploide passando pelo processo de meiose 1, formando 2 células filhas haploide, divisão reducional. Antes de ocorrer esse mecanismo, eu tenho a prófase 1, onde eu tenho nas subfases características principais. Acompanha nos slides. A meiose 2, divisão equacional, onde de 2 células haploides eu vou apenas aumentar o número de células, mas não vou ter mais redução. E aí nós vamos observar nessa imagem, BioVibes, um resumo desse processo para facilitar o entendimento para vocês. Olha aqui do meu lado. Acompanhe as imagens. Leptóteno, os cromossomos vão se tornar visíveis pelo processo de condensação. Depois nós temos o zigóteno, onde ocorre o pareamento dos homólogos, todos duplicados, porque já passaram pelo processo, pela fase S da intéfase. E aí nós temos o paquíteno, onde ocorre crossing over ou permutação. Os braços do cromossomo se tocam e através desse contato eu tenho a troca de pedacinhos, gerando assim a recombinação dos genes já existentes. Depois nós temos o diplóteno, onde a gente consegue visualizar esses quiasmas, esse contato dos braços dos cromossomos, esse contato das cromátides irmãs. E por último nós temos a diacinese, quando eu tenho a terminalização dos quiasmas. As cromátides e os cromossomos se afastam e os pedacinhos já foram trocados. Mais uma imagem fantástica, BioVibes, para representar para você a sequência desse mecanismo. Em A eu tenho o pareamento dos cromossomos homólogos. Lembra que isso é uma característica que ocorre na meiose 1. Eu tenho que parear os cromossomos idênticos para poder trocar pedacinhos deles. Eu não posso parear cromossomos de pares diferentes, porque senão eles vão trocar genes diferentes. Então eu parei os homólogos, aqueles cromossomos irmãos, que têm a mesma forma e a mesma função biológica nas células. Aqui eu observo na letra B justamente as quebras, os pedacinhos que vão ser trocados. Aqui eu observo em C justamente as trocas ocorrendo, a permutação e a visualização dessa troca, que nós chamamos de quiasma. Ao final do processo, nós temos a troca de trechos que promove a recombinação gênica dos cromossomos. Então, eu penso sempre em vocês. Então tá aqui aquela dica. Fala comigo, bebê. Lesipadidi é a sequência das subfases da prófase 1 que você precisa aprender para nunca mais esquecer. Vou desaparecer da imagem para que você possa ver o que está acontecendo na célula. 1, 2, 3 e... Voltei, BioVibes, e aqui está a explicação de tudo que eu falei para vocês. O que está acontecendo? Crossing over. Não é o surgimento de novos genes, e sim a recombinação dos genes já existentes. Então, BioVibes, nessa imagem aqui, a gente observa a sequência do processo da meiose 1. Prófase 1 com suas subfases. O que ocorre na metáfase 1? Você vai ter o emparelhamento dos homólogos na placa equatorial ou metafásica. Na anáfase 1, você tem a separação dos homólogos. Lembrem-se, na anáfase 1 eu não tenho rompimento do centrômero. Primeiro eu separo os cromossomos homólogos duplicados, tá? Na telófase 1 eu vou ter todo o processo de reorganização das 2 novas células filhas formadas, com citocinese ocorrendo de forma semelhante ao que ocorreu na mitose. Reaparecimento da carioteca, do nucleolo, de organelas e descondensação dos cromossomos.
Após esse mecanismo, nós temos um intervalo no processo que é chamado de citocinese, que você observa aqui. É o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Então, nesse intervalo, a célula se prepara para iniciar o processo da meiose 2, onde nós teremos uma divisão equacional, semelhante a uma mitose. Agora sim, eu vou ter uma prófase, metáfase, anáfase e telófase igual à da mitose. A única diferença é que eu terei uma quantidade de cromossomos menor, porque eu parti de uma célula diploide e após a primeira divisão meiótica, eu passo a ter 2 células com metade do material cromossômico. Eu tinha um par de cromossomos na célula inicial e eu vou ter um cromossomo duplicado em cada célula filha. Muito bem, esses cromossomos duplicados, eles se condensam, iniciam um processo de condensação na prófase, a célula se desorganiza, volta a aparecer as fibras do fuso mitótico, os pares de centrossomos. Na metáfase, ele se dispõe na região equatorial. Na anáfase, rompe o centrômero e migram esses cromossomos para os polos opostos. E na telófase, eu vou ter a citocinese da mesma forma, dando origem, assim, a 4 células filhas, cada uma com metade do material genético da célula-mãe. É assim que acontece a meiose, BioVibes. É através desse mecanismo que eu tenho de uma célula a formação de 4 células filhas com metade da carga genética da célula original. Fácil, né? Observe, BioVibes, que nessa imagem eu mostro para você claramente o evento reducional, meiose 1, e o evento equacional, que é característica da meiose 2. Ok? E mais uma vez, eu não deixo de pensar em vocês. Não é o momento da gente aprofundar, gerar grande complexidade no conhecimento. É momento de você pegar o que você já sabe e comigo aqui nessas aulas conseguir finalizar o processo de maturação desse seu conhecimento. E como minha finalidade nessas aulas é facilitar esse momento para vocês, olha que legal eu vou dar para vocês aqui. Olha, vou desaparecer mais uma vez da imagem para que chame a atenção para vocês somente a caracterização desse mecanismo, as diferenças entre o processo meiótico e mitótico. 1, 2, 3. Olha que legal, BioVibes. A meiose tem como finalidade formar esporos e gametas. Elas produzem 4 células filhas, que podem ser diferentes através do processo de permutação. Não há criação de novos genes. Lembre-se, há a reorganização dos genes já existentes. Crossing over, pareamento e separação dos homólogos, reduzindo o número de cromossomos. Mitose é característico do processo de reprodução e brotamento e fazem sempre 2 células filhas geneticamente iguais. Olha na imagenzinha todo o mecanismo passando. Olha na imagenzinha todo o mecanismo passando. E outro ponto importante, que já foi questão do Enem, são os tipos de ciclo de vida que ocorrem nos seres vivos que têm ligação com os diferentes tipos de meiose. A meiose ela pode ser gamética, que nós humanos somos os principais representantes, onde nós somos organismos diploides, onde nós somos formados por células diploides, que vão sofrer meiose para a formação de gametas. Esses gametas se unem e recompõem um novo organismo diploide. Esse tipo de meiose é chamado de meiose gamética e ela tem como característica formar o chamado ciclo haplobionte-diplonte. O outro tipo de meiose é a chamada meiose zigótica, que é a meiose inicial, comum no ciclo haplobionte-haplonte. É comum em fungos, onde eu tenho o processo pós a formação do zigoto de uma meiose, originando assim formas haploides, que vão promover por mitoses nesse processo a formação de gametas, que se unem originando um novo zigoto. Isso é muito comum no mecanismo dos fungos. E por último, nós temos o tipo de meiose que é chamada de espórica intermediária, que é característica do ciclo diplobionte. É o ciclo característico das plantas, onde eu tenho uma alternância de gerações, onde eu posso ter fases haploides adultas, gerando gametas que vão se unir formando zigotos diploides. Esses zigotos dão origem a uma nova forma adulta diploide que sofre a meiose reducional, originando assim células que vão dar origem a organismos haploides, muito comum em briófitas, pteridófitas, gimno e angiospermas.
ou seja, seres vivos que têm fase adulta tanto haploide quanto diploide, característico desse tipo de ciclo. Isso já foi questão do seu Enem e muitas pessoas erraram, porque não conseguiam entender esse mecanismo. Fica essa dica para vocês. E aí, BioVibes, fechamos a aula com essa comparação maravilhosa entre processos mitóticos e meióticos no nosso quadro, na nossa lousa da aprovação. Então eu vou parar agora, fazer a pose que eu quero sair nessa foto. 1, 2, 3 e printou! Isso aí, BioVibes. Aqui eu tenho a comparação de todo o processo que nós explicamos na aula 1 sobre meiose, que explicamos na aula 1 do ciclo celular na mitose e agora na aula 2 sobre meiose. Vamos fazer uma questão para aplicar todo esse conhecimento que a gente acabou de ver? O Brasil possui, Enem 2020, o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta gênica. Olha aí, BioVibes, já está lembrando da nossa aula, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinada na... Ficou claro demais para vocês a resposta, facilitou demais. Quando nós falamos em permuta, nós lembramos claramente na meiose 1, especificamente na prófase 1, na subfase do paquíteno, onde ocorre a troca de pedacinhos dos cromossomos homólogos, das cromátides não irmãs. Esse processo permite justamente a recombinação, promovendo assim variabilidade sem o surgimento de novas características. Qual a letra que melhor responde isso, BioVibes? Muito bem, letra C, recombinação gênica na formação de gametas. É muito fácil quando a gente se concentra e observa os direcionamentos mais fáceis para aproximar vocês do conteúdo à resolução das questões. Esse é o meu papel. Valeu, BioVibes! Hoje tem bônus! Qual é o bônus? Após a aula de meiose, a gente precisa lembrar que dois processos são muito importantes para os organismos humanos, a espermatogênese e a ovogênese, que são dois processos da gametogênese humana, formação, aplicação da meiose para a produção de gametas. O que é interessante? A espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides, gametas masculinos responsáveis pela formação da nova vida. Não é, BioVibes? Então lembre-se o seguinte, todos nós, durante o período fetal, durante o período embrionário, nós vamos produzir as chamadas células germinativas dentro das gônadas que estão em formação. Então, durante todo esse período, por várias e sucessivas divisões mitóticas, eu vou aumentar o número de células germinativas. Após esse processo, ao nascermos, nós passamos um grande período com a inatividade. Durante a infância, o organismo se concentra no crescimento e não nos processos reprodutivos. Porém, essas células se multiplicam ainda, mas em menor quantidade. Ao iniciar o processo de puberdade, essas células germinativas transformadas em espermatogônias, elas vão dar continuidade ao processo. E aí iniciam a ação meiótica, onde nós vamos ter o quê? Acompanhe aqui comigo. Eu vou ter, por divisões mitóticas, a multiplicação de células germinativas e a formação de espermatogônia. Tudo isso ocorrendo dentro dos túbulos seminíferos, BioVibes, que estão lá enroladinhos dentro dos testículos humanos. Essas células vão passar do período germinativo para o período de crescimento, onde elas ganham um material citoplasmático sem sofrer divisão, transformando-se no que a gente chama de espermatócito 1. Todas células diploides ainda. No período de maturação, essas células vão sofrer a meiose 1, que já é reducional, se transformando em espermatócitos de primeira ordem. Já ocorre a divisão, ou seja, a redução na quantidade de material genético. Esse espermatócito 1 continua a divisão meiótica, se transformando em espermatócito 2. Então, durante o período germinativo, eu tenho células germinativas sofrendo processos mitóticos, ampliando, aumentando a quantidade dessas células. Isso ocorre principalmente no período fetal embrionário, na barriga das nossas mães. Essas células, depois no período de crescimento, crescem sem sofrer divisão,
se transformando em espermatogônias. Essas espermatogônias se transformam em espermatócitos de primeira ordem, que vão sofrer a meiose 1 reducional, transformando-se em espermatócitos 2. Esses espermatócitos 2, já haploides, vão sofrer a segunda divisão meiótica, se transformando em espermátides, que vão, no período de diferenciação, sofrer a maturação, perdendo o material citoplasmático, formando o flagelo, peça intermediária, onde vão se concentrar mitocôndrias e vai, pelo complexo golgiense, formar o capuzinho, repleto de enzimas para a digestão do ovócito, que é o chamado acrossomo. Nesse período, nesse processo, eu vou ter o espermatozoide pronto, que vai ser liberado na ejaculação e vai buscar o ovócito para promover a degeneração das membranas que envolvem o ovócito e promover a fertilização e posteriormente fecundação. Ou seja, lembre-se, meiose 1 reducional, espermatócito 1 em espermatócito 2. Meiose 2 equacional, espermatócito 2 em espermátide. Dentro desse bônus, nós temos a ovogênese, que é o processo de formação do gameta feminino Biovibes. E o que é interessante? Nós, homens, produzimos gametas ao longo de toda a nossa vida, muito durante a fase fetal, paralisa durante a infância ou diminui bastante a sua multiplicação e com a puberdade volta intensamente a multiplicação dessas células até a diminuição intensa quando o homem entra na andropausa. Em contrapartida, a mulher é um pouquinho diferente. Ela tem a produção de todos os seus gametas durante o período fetal, embrionário fetal. Após o nascimento, ela não produz mais gameta, ela apenas amadurece mensalmente os gametas que ela produziu durante o período embrionário e fetal. Ou seja, a mulher já nasce com todas as células reprodutivas e após o início das menstruações, processo menarca, né? Após o início da menarca, onde tem o início das menstruações, o que vai acontecer? Esses ovócitos, esses gametas femininos, eles são amadurecidos e ao longo de todo o período reprodutivo, mensalmente, por isso menstruação vem de mensalidade. A mulher prepara um ovócito desse para ser fecundado. Ai, professor, e se ele não for fecundado? Ele degenera e vai ser lançado para fora do organismo junto com outro fluxo menstrual do ciclo seguinte. Ou seja, mensalmente ela prepara um ovócito para esse processo de reprodução. E como acontece essa ovogênese? Durante esse período germinativo, células germinativas sofrem mitose, formando-se ovogônias. Essas ovogônias, elas têm crescimento sem divisão celular, se transformando em ovócito 1. Esse ovócito 1, durante o período de maturação, vão sofrer a primeira divisão meiótica, formando os ovócitos 2. Esses ovócitos 2 são ativos e eles vão estar sendo liberados para a tuba uterina esperando o espermatozoide. Ao encontrar o espermatozoide, ele termina essa divisão meiótica se transformando em óvulo e, a partir daí, em ovo ou zigoto. Percebam que ao longo da meiose 1 e da meiose 2, nós temos a formação dos glóbulos polares, que são restos de material citoplasmático, são células que não são ativas, efetivas no processo reprodutivo e que levam parte dos cromossomos, parte do material genético que não vai ser utilizado. O que é interessante mostrar aí, Biovibes? Que a mulher ela vai estar dentro do seu ovário, aqui em cima você está vendo, cheio dos folículos, que é o gameta e células acessórias responsáveis pela produção dos hormônios femininos. Esses folículos eles vão estar com os ovócitos de primeira ordem, que finalizam o processo de maturação em ovócito 2 e após o processo de fecundação finalizam o mecanismo da meiose 2, gerando assim o óvulo e a célula ovo ou zigoto. Então, esse é o processo de ovogênese e espermatogênese humana. Importante demais para você reconhecer e conseguir responder qualquer questão que relacione meiose e os processos de reprodução humana. Esse foi o bônus da aula. Acompanha, clica, compartilha e siga a gente para novas aulas. Valeu, Biovibes! Um grande abraço!